welcome back to my channel! E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam ótimos. Então, eu tenho primeiramente uma notícia a dar. Agora eu tenho um microfone! Ai. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é, assim, muito comum e bastante utilizado nas falas. Algo com o que a gente tem que se acostumar a usar. Vai falar sobre models. Então, os models. Quem são os models? Os models são acompanhantes do verbo, vamos chamar ele assim, acompanhantes do verbo que dão a ele uma expressão característica. Como assim, Aisa? Eles não vão dar ao verbo um tempo ou uma condição. Feitos auxiliares, lembra? O do, o have e às vezes até o verbo to be é usado como auxiliar. Lembra? Então, aqui a gente não está usando ele como um auxiliar. A gente é no modal. E o que é o modal, Jesus amado? O modal é basicamente um verbo que, adjunto do verbo principal, vai dar a ele uma característica que não é uma conjugação. Tudo bem até aí? Vou explicar direitinho. Deixa eu dar um exemplo. He can fly. Vocês percebem que eu não estou falando exatamente da ação, mas de algo por trás da ação? Nesse exemplo específico, a gente está falando sobre uma possibilidade, que ele é hábil a voar. O ponto é, aqui a gente não está falando do verbo, se ele fez, se ele vai fazer, se ele faz agora. O que a gente está falando é que ele pode voar. Percebem como muda tudo? Umas coisas características que a gente tem que ver nessa frase é que o fly, vocês percebem que ele não está conjugado? Ele está no infinitive. O que é um infinitive? Vocês se lembram o que é infinitive? Infinitive é quando o verbo não está conjugado, nem número, nem gênero, nem grau. Ou seja, fly. To fly, por exemplo. Entende? Às vezes ele tem o to e às vezes ele não tem o to. Beleza até aí? Ele pode ser usado em muitos contextos assim. O primeiro dele é o modal. Tranquilo até aí? Beleza. Outra coisa muito importante que a gente tem que saber é que, tirando o have to, sim, eu vou falar do have to, nenhum modal se flexiona. Por exemplo, he can fly. Se eu estivesse falando no present simple, tirando o modal, seria he flies. Lembra que quando eu tenho a terceira pessoa, eu preciso colocar o S no final? Pronto. Quando a gente está falando sobre modais, a gente não flexiona em número, gênero e verbo. O modal não é flexionado, ok? O que a gente precisa falar, primeiramente, é que nem sempre um modal vai ser apenas para aquela função. Então, não é só porque você viu aquele modal que ele está significando aquilo. Beleza? Meio doido, né? Vai confundir a gente pra caramba. Então, eu vou falar mais dos modais mais usados. Existem alguns que já se extinguiram e tem alguns que realmente só não são usados muito. Às vezes só em alguns papéis judiciais, essas coisas assim. Então, a primeira função que a gente vai destacar aqui é a função de probability. Probabilidade. Como assim a probabilidade? Existem coisas que eu tenho certeza e tem coisas que eu tenho incerteza. Isso é a probabilidade de algo acontecer, de poder, de fazer alguma coisa, certo? Por que eu falo de certeza? Por exemplo, algo que é óbvio. Entende? Isso é uma certeza que eu tenho. E uma incerteza seria uma dúvida. Algo que poderia ser ou não. Quando eu falo sobre certeza, normalmente eu uso os modals must e can. Can, como todo mundo já sabe, é o mais usado porque ele é informal na sua total essência. Beleza? Então, vamos dar um exemplo. Quando eu falo he must know him, eu tenho certeza que ele conhece ele. Ok? Ele deve conhecer. É uma probabilidade? É, eu não estou dizendo 100%. Porém, na minha cabeça,
tudo coopera para que ele conheça o outro cara. Espero que não esteja muito complicado. Então, já na incerteza, a gente usa could, may and might. Qual desses três é mais comum? O could. Uma observação. Nunca pense que o could é uma flexão do can, porque não é. Eles podem no português significar a mesma coisa? Pode. Por exemplo, em tempos diferentes? Pode. Porém, eles não são o mesmo verbo. Lembra que eu falei no início do vídeo? Modais não se flexionam. Dando um exemplo, I could know him. Eu não tenho certeza. É possível? É. Mas eu não tenho certeza. Estou bem incerto sobre isso. Por exemplo, passa um cara na rua. I could know him. Entendeu? Não, eu não tenho essa certeza de que eu conheço. I might know him. Passou um estranho na rua, você reconhece um pouco aquela face, mas talvez seja alguém muito parecido. Você fala, I might know him. Entende? Então, a segunda função de qual eu vou falar hoje dos modais são de permissão e pedido educado. A diferença é que permissão é quando você quer fazer alguma coisa. Já o pedido educado, quando você quer pedir gentilmente para outra pessoa fazer algo. Nós temos o âmbito formal disso e o âmbito informal. Quando a gente vai falar informal, adivinha qual é? Ele mesmo, o can. Lembra que eu falei também no início do vídeo que às vezes o modal pode estar em várias funções? Um deles é o can. Ele só em muitas. Então, mesmo ele estando no can, se eu falar assim, can I go to the bathroom? É uma probabilidade? É uma probabilidade? Não. Eu estou pedindo permissão para ir no banheiro. O may seria algo mais formal. Quando você quer falar com alguém assim, um pouco mais acima de você, normalmente os teachers pedem que você fale may I go to the bathroom? Porque no âmbito formal, para a gente pedir ou fazer um pedido, a gente fala could, may and would. Ok? Só que would, por exemplo, não se encaixa aqui no would I go to the bathroom? O would se encaixa apenas no pedido, tá? Um exemplo. Would you open the door, please? Eu estou pedindo para que alguém, você, abra a porta. É educadamente, lembra do please. Beleza? Então, o terceiro função dele seria obrigação, necessidade e proibição. Isa, por que não dividir? Porque, além de ser os mesmos verbos, a única coisa que faz mudar o sentido é o contexto. Então, quais seriam os verbos? Must e have to. Lembra que eu ia falar do have to? Sim? Então, o have to aqui eles não estão funcionando como auxiliar. Tá vendo que tem um to? Depois, have to. O to ele não está vindo do infinitivo, e sim do modal. Have to é o único modal que pode ser flexionado. Have, has, had. Lembra que ele flexiona como auxiliar e como verbo principal? Aqui ele também flexiona. Então, quando a gente fala assim, I must go home, é algo que eu preciso, necessito. Eu tenho essa necessidade e obrigação de ir. My mom told me to go home. I must go home. Eu tenho essa obrigação, sabe? E, ao mesmo tempo, é uma necessidade. Só que, às vezes, a necessidade não é uma obrigação. I have to take a shower. Eu sou obrigada? Não, eu não sou obrigada. Mas eu preciso. Negação deles é proibição. Por quê? Porque a negativa de uma obrigação é uma proibição. Entende? Ficou claro isso aí? Espero que sim. Então, por exemplo, você fala I must not tell lies. Fãs de Harry Potter, identifiquem. I must not tell lies. Vocês percebem que essa é uma proibição? Ao mesmo tempo, eu não devo. Então, eu não estou sendo proibida. Mas eu não devo, eu não tenho essa necessidade, não é necessário. E se eu falar I mustn't steal, eu sou proibida
se roubar. Por último, a quarta função do modal seria dar um conselho. Sendo ele, aqui eu posso usar o should or ought to. Esse é um pouco menos comum. You ought to go to the dentist. Você precisa ir ao dentista. Eu estou lhe dando esse conselho de que seu dente vai cair se você não for. Beleza? Mas ao mesmo tempo eu poderia ter dito you should go to the dentist. Então, lembrando, quando eu for falar de probabilidade, dependendo da certeza ou incerteza, eu vou usar na certeza must e can, e na incerteza could, may and might. Na permissão ou pedido educado, eu vou usar can para informal e could, may and would para formal. Na obrigação, necessidade ou proibição, eu vou usar must ou have to. E no quarto, para conselho, should, ought to. Dando um exemplo para cada, I could know him. He must know him. Can I go to the bathroom? May you open the door, please? I must go home. You are to go to the dentist. Ok, até aí? Espero que tenha ficado super claro. Os modais são usados para a gente poder se comunicar e dar essa característica ao verbo. Ok? Lembrando que não pode flexionar. Beleza, até aí? Qualquer dúvida vocês comentam aqui ou mandam mensagem no Instagram que eu estarei pronta a responder. Ok? I hope you had a great day and bye bye.